Esse daí é o principal argumento para a gente colocar adiante. Mas é claro, Pitoli, eu estou sofrendo aqui as injustiças com a perda da minha liberdade, né? A situação que Sim. vocês sabem, né? Perda de passaporte, conta congelada. Isso porque eu abri mão de ser deputado federal e um mandato muito bem encaminhado nessa eleição para tentar ser senador. Sim. Eu estou abrindo mão de tudo isso, né? Ao contrário do Ricardo Salles, que enfrentando um processo do STF, mergulhou e preferiu usar de moderação, não falar nada da corte, para agora se pintar, né, de ser o cara que vai salvar todo mundo, que vai ser o senador e que vai fazer acontecer, o grande cara da direita. Se eu estivesse pensando em mim, Pitoli, sabe o que eu faria? Eu ficaria bem quietinho, não falaria nada do Alexandre de Moraes. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Na sequência, Eduardo Bolsonaro, uma pessoa que eu tenho no meu coração, enorme respeito pelo Eduardo, enorme respeito, carinho, na torcida, e sempre fazendo uma ressalva, entendendo o que este cara está passando agora, o que a família está passando agora, longe do Brasil, longe de familiares, Eduardo longe do pai, no momento importante, decisivo, difícil, como o pai enfrenta. A gente não pode deixar nada disso para trás e no exercício de empatia, difícil para muitos, compreender o que Eduardo passa agora. Sabe, Edu, eu tenho nas minhas falas aqui, quando o assunto é você não está pronto ainda, Edson? Então, me confirma a hora que ele chegar, eu vou seguir nessa linha e depois eu... Então, vamos fazer intervalo rápido no rádio? Ok, então vamos lá, intervalo rápido no rádio, aí a gente volta com o Eduardo Bolsonaro por rádio também. Minha fala vai no seguinte sentido. Nós precisamos entender o momento que a família vive. Veja, precisamos olhar para Carlos Bolsonaro e as dificuldades impostas nessa pré-candidatura ao Senado em Santa Catarina. Não tem céu de brigadeiro ali, tem dificuldade. A gente sabe, né, o que o presidente Bolsonaro está enfrentando. Isso aí, né, a gente nem precisa ir muito longe, todos sabem da perseguição, da prisão, da saúde, da piora do quadro de saúde, o que enfrentou em tempos de superintendência da Polícia Federal, barulho do ar-condicionado, a cela úmida, todas as dificuldades que o presidente enfrentou ali diante daquele tombo, um trauma craniano, apenas 24 horas depois, a ida ao hospital, as cirurgias, né, do final do ano, Natal e Ano Novo, uma domiciliar que a gente não encontra amparo legal para domiciliar, né, intimidatória, né, ameaçadora, que passa e enfrenta o presidente Bolsonaro agora, né? Flávio, que a gente sabe que precisa contar com o apoio de todos, entretanto, ainda com ressalva deste ou daquele, um deixa para depois que incomoda muita gente, e Eduardo Bolsonaro no meio disso tudo, com uma família perseguida pelo algoz do Brasil. E quando digo a família perseguida pelo algoz do Brasil, eu falo do deputado, que foi o mais votado do Brasil em 2018, senador, seria eleito senador pelo estado de São Paulo com absoluta tranquilidade, entretanto vive agora, longe do seu povo, todos ali com contas bloqueadas, as crianças perdendo a oportunidade de conviver com familiares no Brasil, ou seja, todos os absurdos que nós já sabemos que essa família enfrenta. Então, com todo esse respeito e nesse exercício de empatia, é assim que a gente vai conduzir essa conversa com Eduardo. Entretanto, essa conversa com Eduardo nasce a partir do momento em que descobrimos no estado de São Paulo, aliás, essa informação a gente já tinha há algum tempo, talvez há 3 semanas aproximadamente, ratificada agora, a informação de que o pré-candidato do PL para o Senado em São Paulo é André do Prado. Justificam questões, por exemplo, municipalistas, né, questões, né, valdemaristas, mas, ao meu ver, e certamente é uma questão que farei para Eduardo, e ele me deu a liberdade de questioná-lo independentemente
da dureza da pergunta, isso vai absolutamente contra tudo aquilo que nós esperávamos, em especial porque havia uma fala de que um candidato por estado, para o Senado, diante da importância dessa eleição, um candidato por estado seria escolhido pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Só para você ter uma ideia, em 6 de novembro do ano passado, eu estive visitando o presidente Bolsonaro na prisão domiciliar, na sua casa, e o que eu levei ali? Eu levei um caderno, capa dura e uma caneta. Sabe por que eu levei? Primeiro porque eu não podia entrar com nenhum equipamento eletrônico. Respeitei. Mas para anotar quem seriam aqueles indicados ou para onde eu deveria olhar com relação àqueles que poderiam chegar como pré-candidato ao Senado naquele estado, no outro, enfim, para eu colocar tudo isso no radar e poder ajudar, do ponto de vista de um trabalho sério, o nosso presidente ter a missão que foi dada cumprida, que é 50% do Senado, 50% da Câmara, e a gente transforma o Brasil. Veja, diante disso tudo, receber a informação que André do Prado é o escolhido do PL em São Paulo, é um balde de água muito gelada na cabeça do bolsonarista, de quem imaginava que viesse, né, um nome forte para o Senado, já que não podemos ter Eduardo, e nós sabemos o motivo é a perseguição, já que não podemos ter Eduardo, olhávamos para Coronel Melo Araújo, que é o meu pré-candidato ao Senado em São Paulo, Mário Frias, meu pré-candidato ao Senado em São Paulo, um outro nome forte e que tem bom trânsito, inclusive na própria Alesp, é do deputado estadual Tomé Abduch, ou seja, nomes nós tínhamos ali à mesa para a gente tentar entender o que viria, né, do PL. E fomos surpreendidos com essa notícia que para mim não é nada boa do ponto de vista do nome, da indicação de André do Prado. Eduardo Bolsonaro está pronto para conversar conosco, tudo certo, Pinguim? Então vamos em frente. Edu, bom dia, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite e poder esclarecer coisas que hoje estão aqui trazendo muita dúvida para nós do Brasil. Edu, bom dia. Bom dia, Pitoli, satisfação falar com os amigos da Auriverde, essa audiência sensacional, e eu é que tenho que agradecer a oportunidade, né, para poder falar com vocês e ter aqui uma transparência do porquê dessa indicação do pré-candidato a Senado pelo PL, André do Prado. Bem, existem vários pontos que a gente vai passar por aqui, que a gente vai comentar, e eu tenho certeza que vocês vão entender. Né? O primeiro deles é que a gente tem uma campanha presidencial para ganhar. Se o Flávio Bolsonaro não for eleito, não haverá anistia nem para Jair Bolsonaro, nem para as senhorinhas que foram presas e condenadas a mais de 14 anos de cadeia, Débora do Batom e etc. Né? Lembrando ainda que, pela dosimetria, que o Congresso fez muito bem, parabéns aos deputados federais e aos senadores que se envolveram nesse processo, né? Derrubou, mas ainda vai um longo processo para que tudo seja analisado, porque o Alexandre de Moraes vai ter que acordar um belo dia e analisar caso a caso o quanto da pena que será reduzida. Não é uma redução, né, automática, onde você faz uma matemática e reduz ali metade ou 1/3 da pena. Então, é importante ter essa eleição do Flávio Bolsonaro. E é por isso que a gente colocou em xeque o sistema. Pelo seguinte, né, o André do Prado, ele tem uma excelente relação com centenas de prefeitos em São Paulo. Isso daí vai servir de base para o Flávio Bolsonaro. Isso aí vai servir de base também para vários outros candidatos do nosso partido e alinhados conosco, né? Então, essa questão toda, Pitoli, ela passa principalmente por aí. Porque uma pessoa mais identificada ideologicamente conosco, né, que poderia ser um excelente senador, normalmente não é, né, daquele, vamos dizer assim, né, da linha bolsonarista, ter esse trabalho forte com prefeitos e vereadores, né? O André do Prado tem também uma boa relação e contará com o apoio de 50 ou 60 deputados estaduais que farão campanha para ele e, por consequência, também para o Flávio Bolsonaro. E se tem uma coisa que o André do Prado não é conhecido, é por ser preguiçoso. Ele trabalha igual um cavalo, ele roda o estado inteiro. Então, eu acho que esse daí
é o principal argumento para a gente colocar adiante. Mas é claro, Pitoli, eu estou sofrendo aqui as injustiças com a perda da minha liberdade, né? A situação que vocês sabem, né? Perda de passaporte, conta congelada. Isso porque eu abri mão de ser deputado federal e um mandato muito bem encaminhado nessa eleição para tentar ser senador. Sim. Eu estou abrindo mão de tudo isso, né? Ao contrário do Ricardo Salles, que enfrentando um processo do STF mergulhou e preferiu usar de moderação, não falar nada da corte para agora se pintar, né, de ser o cara que vai salvar todo mundo, que vai ser o senador e que vai fazer acontecer, o grande cara da direita. Se eu estivesse pensando em mim, Pitoli, sabe o que eu faria? Eu ficaria bem quietinho, não falaria nada do Alexandre de Moraes. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Faria um acordo na surdina com eles e aí então eu preservaria meu mandato de deputado federal. Não precisaria me exilar e agora eu surgiria como grande candidato ao Senado. Mas eu, Pitoli, tenho noção do que eu estou fazendo. E o meu objetivo não é só salvar a minha pele, não. É dar liberdade ao povo brasileiro e colocar o Flávio para asfaltar esse caminho para a prosperidade. Isso vai passar por uma eleição dificílima. É por isso que eu estou indicando o André do Prado, porque ele tem essa força junto a prefeitos, junto a vereadores e também pode ter certeza, porque eu sentei com ele aqui pelo menos 2 vezes para passar tintim por tintim o que interessa a nós em matérias dentro do Senado Federal. Aí você vai falar, Eduardo, mas ele vai te trair. Poxa, então a gente vai partir da presunção de que as outras pessoas agem de má fé? Olha, eu sei o que é ser perseguido, né? Voltando aqui ao caso do Ricardo Salles, bastou ele responder a um processinho no STF, que ele já botou o rabinho entre as pernas e tá aí agora todo pimpão dizendo que vai salvar o Brasil. Não. Eu tomei perda de passaporte, congelamento de conta, do dia para a noite perdi o meu salário, tive que me virar aqui para alugar a casa, para botar minha filha em escola, para arranjar advogado para ver a documentação minha e da minha família e para continuar correndo para, mesmo sem mandato, defender o interesse dos brasileiros e ficar toda semana indo para Washington, para a capital, para a Casa Branca, State Department, Congresso, para falar com essas pessoas, para sair uma Magnitsky, para agora tá todo mundo lá dentro brifado sobre o Lula fazendo lobby para o CV e para o PCC. Então isso daí é um trabalho que eu tenho certeza, muita gente, às vezes mesmo sem entender, vai olhar para a minha indicação e vai pensar, poxa, se o Eduardo está fazendo essa indicação do André do Prado, certamente não é para acertar, né, na surdina alguma coisa em favor dele, como o Salles está sugerindo, né, que eu sou um vendido. Eu não vou chegar até aqui, depois de 3 mandatos de deputado federal, sofrendo o que estou sofrendo, com a possibilidade de não ver o meu pai mais em vida, e trocar isso tudo por milhões ou bilhões de dólares. Não vou fazer isso. E quem me conhece sabe. Então, Pitoli, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com transparência, falando para aquele eleitor que ainda não entendeu. E eu finalizo, né? Mais uma vez, Salles aí fazendo insinuação de que eu sou vendido e que o Centrão todo é podre. O André do Prado tem 32 anos de vida pública. Ele tem mais vida pública do que o Jair Bolsonaro quando se lançou à presidência. Sendo que é o seguinte, o André do Prado ainda assumiu o cargo de prefeito e secretário. Vamos lembrar, se você tem contato com o prefeito, né, pergunte a ele. Se ele não tiver uma boa relação com o Ministério Público, ele sai da prefeitura já tomando uma acusação de improbidade administrativa. Porque é muito fácil fazer esse tipo de acusação. Basta você dizer que ele violou algum dos princípios constitucionais. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade ou eficiência, que são os princípios da administração pública lá do artigo 37 da Constituição. É fácil você lamear o cara com isso. E o André do Prado saiu, né, da prefeitura, saiu de secretário, né, depois teve cargos legislativos, como deputado estadual e vereador, e está ileso. Não responde a processo nenhum. Sim. Tem ficha limpa. Como é que eu vou desconfiar, partir desconfiando dessa pessoa? Então eu fico muito feliz, finalizando, né, que pessoas como Gil Diniz, né, como Mário Frias, né, eu não vi aqui se a Sonaira ou se o Melo Araújo, acho que a Rosana Vale também tweetou alguma coisa falando que, enfim, estão embarcados nesse projeto. E eu acho que é por aí, né? Se alguém tiver uma argumentação para nos fazer mudar de ideia, etc., eu estou aberto. Mas eu pensei muito, Pitoli, eu pensei muito antes de tomar essa decisão. Vocês viram que demorou, né? A pessoa que eu tenho no meu coração, eu nunca escondo para ninguém, né? É o Mário Frias, é a pessoa que está na cozinha da minha casa. Ele e o Gil Diniz são 2 pessoas que eu considero muito, a Sonaira também, mas o Mário Frias tem um contato pessoal próximo lá em Brasília. Eu conheço a esposa dele, eu conheço a filha dele, mas nesse caso a gente teve que entrar por esse caminho
do André do Prado, que é uma excelente pessoa, é uma pessoa que transmite, sim, uma verdade, é uma pessoa que está com toda a energia para rodar o estado de São Paulo. E eu tenho certeza que eu, sendo o suplente, eu vou ser o seguro dele. Porque não vai compensar. Primeiro, Pitoli, eu mato o problema do meu exílio e da minha impossibilidade de retornar ao Brasil, porque eu sou suplente. O único ato que é necessário, né, fisicamente eu estar no Brasil, é o ato da posse. Até a diplomação você pode fazer por procuração, que ocorre em dezembro, né, caso você seja eleito. E não compensaria fazer, né, tirar o André do Prado e me dar a chance de entrar como senador, né, e como a chance de eu entrar assumindo a vaga do Senado. Se você contar aqui como suplente, você avaliza, você fala, estamos juntos aqui nesse projeto de verdade, não é alguma coisa da boca para fora. Eu vou fazer campanha para o André do Prado, óbvio, falta confirmar o nome dele nas convenções de julho, mas eu creio que isso daí não será difícil, e a gente vai estar junto nesse projeto, pode ter certeza. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.